Fogo amigo no PL. Egídio Ferrari aponta erros e corrupção de Mário Hildebrand e deixa a coisa muito difícil. Está começando mais um Pod Blue. Tudo bem, doutor Cato? Boa noite, Castelli. Boa noite, bom dia, boa tarde aí para amigos e amigas de Pod Blue. Muito bom estar com vocês. Antes de mais nada, né? Se vocês quiserem, se vocês puderem, se vocês gostarem, curtam, compartilhem, comente aqui nas nossas redes para que a gente possa engajar e levar esse conteúdo para mais longe. Antes de mais nada, eu sou Mário Cato, sou um homem aí de 51 anos, cabelo bem curtinho, né? Cabelo já grisalho, armação com óculos escuro. Estou vestido com uma blusa de lã listrada horizontalmente cinza. E sentado a uma mesa de madeira com ao fundo o logo do Pod Blue e na minha frente Alexandre Castelli. Sou Alexandre Castelli, um cidadão de 61 anos, com a cabeça, o cabelo, se é que posso falar, cabeça raspada. Estou trajando uma camiseta branca com um siri ao centro. No fundo, um fundo preto, evidentemente, com a logo do Pod Blue. Numa mesa quase como a mesa da Santa Ceia. Porque tem aquele filme A Última Ceia. Gostei, inclusive. É simplesinho, mas interessante. E você sabe que nós somos agora considerados, eu fiquei sabendo disso hoje de manhã, não abordei contigo em off, somos considerados inimigos públicos do governo municipal. Mas quem disse isso? O mundo, porque agora as coisas já bradaram a cidade, Blumenau, região, estado, e tem muitos comentando, fazendo comentários não muito... Mas a gente não fala mal de ninguém, cara? Não, falar mal, não. Mas apontar a ferida é um negócio problemático. As pessoas, os pessoal não gosta. Não gostam? Os pessoal não gosta. Mas então vamos começar com uma coisa, porque talvez seja porque a gente aponte algumas coisas que talvez algumas pessoas não gostem da gente, mas tudo bem, né? Eu tenho aqui uma pessoa que talvez esteja com saudades dela. Eu? É. Porque tem que ser tudo. Quando é coisa ruim, tem que ser comigo, né? É porque ele foi o teu prefeito. Não foi teu prefeito? Foi o teu prefeito. E foi muito mais seu do que meu, porque você, como funcionário público, ele é o teu prefeito. Ele é meu chefe, né, cara? Enfim. Mas, ó, deixa eu botar aqui pro pessoal colocar, que eu acho que o assunto tá no que o Mário Hildebrand fala, né? E ele colocou um vídeo nas redes sociais dele que eu acho que vale a pena a gente comentar, Castelli. Posso colocar? Sinta-se à vontade. Então vamos lá, olha lá. Sobre a retirada da Guarda Armada nas unidades escolares, concordo com a decisão. Retirada armada... Tá. Primeiro assim, né, Castelli? Vamos contextualizar. Vamos. Quem que retirou a Guarda Armada das escolas? O que aconteceu essa semana que foi uma vergonha, né, Castelli? E aí, assim, imagina você ser o prefeito da cidade... Tu vai chamar uma coletiva de imprensa para abordar um tema importante que envolve corrupção e envolve uma tragédia na cidade, que foi uma tragédia. E é bom que se diga, utilizou-se a tragédia para fazer isso. Vergonhoso. Utilizou de uma tragédia, para quem não é de Blumenau, é que a gente teve uma escola, um CI, um Centro de Educação Infantil. Quem não é da educação chama de creche, né? Então, era uma escola particular, um marginal, um bandido, não sei lá o nome que a gente pode dar, ele invade a escola e ele mata crianças lá dentro. Então, é uma tragédia em Blumenau. Dessa tragédia, de uma forma absurda, eles fazem um contrato com uma empresa, um contrato que até as informações do Ministério Público foi fraudulento, foi de corrupção. Então, é sobre isso que a gente vem falando. E aí, esse prefeito chama uma coletiva de imprensa para falar sobre esse tema, Castelli. Ele chama a imprensa e ele não chama um vereador. E tem 10 vereadores da base. Isso. São 15 vereadores de Blumenau, são 10 da base dele. De governo, base de sustentação do governo.
Ele não chamou nenhum, Castelli. Aí reside uma dúvida, que pode ser até pior. Se chamou, eles não foram. Que aí fica pior. Mas se não chamou, e tinha que estar, a sua base de governo tinha que estar lá. Até para apoiá-lo. Então, dá a conotação de que ele está solo. Solo, abandonado ou isolado. Mas ele se isolou ou isolaram ele? É aí que reside a grande pergunta. Teve uma declaração da Cristiane Loureiro, que faz parte dessa base, tá? Ela é a presidente de uma comissão especial que lida sobre a segurança nas escolas, porque depois que aconteceu a tragédia, se criou uma comissão na Câmara, e ela não foi chamada. Teve um vereador que compareceu, porque ele ficou sabendo pela mídia que ia ter a coletiva de imprensa, e ele então foi lá, sem ser convidado, que foi o professor Gilson. Professor Gilson. De resto, ninguém foi, porque ninguém foi convidado. Então, é sobre isso que a gente está falando. Tá? Então, da primeira frase do Mário, a gente já pode encontrar coisas estranhas, Castelli. Até a ausência desses 10 vereadores suscita muita dúvida. Eu até acho, Castelli, que tinha uma pessoa que ele não podia convidar. Quem? Ele não tinha que convidar, porque se convidasse ia ser um problema. Alexandre Matias. O líder do governo... Que foi secretário de Educação do governo passado e começou do governo de Topo Gigio, o Egídio Ferrari. Isso, é isso que eu queria contextualizar. Imagina, ele foi secretário de Educação de Mário Hildebrand, desse aqui que falou agora. Então foi secretário de Educação. Foi quem estava como secretário na época do massacre, da tragédia. Que não O contrato passa pelo secretário e passa pelo prefeito para ter a guarda armada. Esse secretário que era de Mário foi um dos primeiros secretários anunciados pelo Egídio Ferrari. No começo da gestão de Egídio Ferrari. Antes até da gestão, foi um dos primeiros a ser anunciados como secretário. Sim. Ele começa a gestão e por alguns escândalos que começaram a aparecer da merenda, de aditivos com a Risotolândia, ele é sacado do cargo. Fica ali numa geladeira por alguns meses, mas o que acontece? Ele volta como líder do governo. Ele é líder do governo na Câmara, ele é líder de Egídio Ferrari na Câmara. Ele é o homem que, se passou algum contrato mais na mão, de uma forma mais rápida, é do secretário de Educação, que era do Mário, que era o mesmo de Egídio Ferrari. E aí esse é o líder de governo. Esse eu acho que o Egídio Ferrari não tinha que convidar, porque podia ficar meio feio, assim. Nós temos, você colocou, temos um vídeo, mas não temos ainda componentes estruturais para colocar o vídeo, mas o áudio já fala por si só. Tem o áudio do Máriozinho, tem o áudio do comandante. Calma, só vou, tu tá muito ansioso. Sim, tem o áudio do comandante e também tem o áudio do Egídio. Eu vou te receitar um Rivotril aqui. Posso seguir com o... Sinta-se à vontade. Já que tu falou do Máriozinho, vamos lá, Máriozinho, olha lá. Ó, esse aqui é Mário Hildebrand falando. Do Ministério Público de não permitir a renovação do contrato com a empresa investigada. Ele concorda. Cara, é muita cara de pau, né? Ele concorda. Ele assinou o contrato. A turma dele, a banda podre que andava com ele, tá? Que fez o contrato. Procurador, pessoal da Fazenda, da administração, de tudo. Chefe de gabinete. E que estava lá. E contrato feito de afogadilho. Foi assim, aconteceu a chacina infantil. E rapidamente, não deu 48 horas. Já estavam falando dos contratinhos. Não é contatinhos, tá? É contratinhos. Tá? Que a meninada sabe que sabe que são os contatinhos?
Contatinhos? Tu é um cara meio velho, eu sei disso. Ah, você é muito Eu novinho, também diga-se de sou meio passagem. velho. Mas a meninada diz É. que assim, eu tenho um contatinho, 2, 3. Então, eu tenho lá um contatinho de uma mina aqui, de um boy lá, entendeu? Então, eu tenho os contatinhos. Aí, se eu tô solteiro, eu tô na pista, eu ligo pros meus contatinhos e eu vou sair, vou fazer isso. Então, não é contatinhos, sabe, pessoal? É contratinhos. Então, eles já estavam nos contratos. E aí, o que acontece? O Mário, daqui no vídeo, a cara de pau que eu concordo com o Ministério Público que não podia ser renovado. Mas por que não pôde ser renovado? Porque foi constatado pelo GAECO absolutamente toda a sorte de. Está me fugindo até o termo de. Não vou falar de corrupção especificamente, mas do trato com a coisa pública. E aí, Casselli, é muita cara de pau, porque quem assinou o contrato e quem formulou os contratos, quem foi? Quem foi? Mário Hildebrand. E aí ele vem falar agora com a cara de pau que ele concorda com o Ministério Público. Cara, tem que ser muito, mas muito. Assim, ó, troféu. A gente podia comprar um óleo de peroba e deixar aqui, né? Eu acho que seria interessante. Que a gente vai fazer o troféu óleo Cara de de pau. peroba. Troféu cara de pau, assim. Gostei. O troféu cara de pau. Aliás, nós vamos ter muitos candidatos. Aliás, nós temos que. O troféu vai ser dado toda semana. Eu vou fazer o troféu cara de pau. Vamos fazer. E o primeiro, semana que vem, me aguarde, eu vou trazer o troféu para a gente presentear o Mário. Ele pode vir aqui nos suntuosos estúdios de Pod Blue para vir buscar o troféu. Tá? A gente vai aqui deixar Você também é de um sininho galopante. Que defeito. Mas ele pode, se a gente está dando o troféu para ele, se ele quiser buscar, ele pode vir aqui. Sim, né? será muito bem recebido. Não? Ele pode vir, Mariozinho, tu pode vir buscar. Se você vai ser tão bem recebido, não sei. A gente conversa lá no dia, tá? Mas ele merece o troféu cara de pau, né? Sim. Ele é o primeiro de uma série, né? A gente tem vários, né? Esse prêmio aí já tem vários. Inclusive, se ele ganhar 3 troféus cara de pau, ele leva o troféu. Porque tem aquele negócio da FIFA, né? É verdade. No momento gostei. de Copa do Mundo, se ganhar 3 troféus seguidos, leva o troféu. Leva o troféu para casa. Isso. A gente bota o nome dele. Isso. Muito bem, muito bem. Então, Mário Hildebrand dizendo que concorda com o Ministério Público que não podia renovar o contrato com a empresa investigada. Mas você acha que Mário Hildebrand ia discordar da promotoria, sendo que o traseiro dele está todo envolto de arame farpado? E aí, pessoal, esse contrato, vou dizer para vocês, as crianças estavam sendo em missa, em velórios, não tinha feito... Pais pranteando. A gente não tinha feito ainda, Castelli, a missa de 7º dia. E já tem comprovado trocas de mensagens para direcionar a licitação. Eu ouso a dizer que as crianças estavam sendo veladas ainda, porque 48 horas até legista liberar o corpo não é um procedimento rápido, você como médico sabe muito bem. Então eu ouso a dizer que as crianças estavam sendo veladas pelas suas famílias e o cidadão, as pessoas estavam se locupletando. E o esquema envolveu o seguinte, eles fizeram uma licitação emergencial. A princípio foram 5 empresas que se colocaram para ter a guarda armada. E aí tem uma ligação telefônica dizendo quais eram os valores apresentados pelas outras empresas. O dono da Orcali, ele faz um desconto de 5% no contrato para ele ficar com um valor mais baixo. E aí ele se habilitou como a única empresa que poderia fazer. Porque se o valor era o mais baixo, porque se tem empate, Exato. vai discutir questões técnicas de quem oferta mais. São as regras da licitação. Já que o valor é o mesmo. Mas como ele ficou mais baixo que os outros, e quem avisou ele? Quem? Quem? Não foi o Mário dessa vez. Não foi. Não.
mas foi... O braço direito dele. André Espezin. Não sei se foi André... Não, Não o chefe foi? do gabinete. Vou procurar. Você está falando de César Botelho? A É matéria, verdade, a César matéria Botelho. que vi na mídia Sim, foi é. que foi. Então Fato. ele faz a ligação, A tá? interlocução. E aí, logo em seguida dessa interlocução, logo em seguida, porque eles fazem isso numa chamada de áudio, e por uma chamada de áudio não ficou descrito, não foi troca de mensagem. Então foi por áudio. Então você não tem o teor da conversa. Mas ele coloca o que ele colocou em mensagem, ele fala sobre o preço, tá? Fazem a conversa e logo em seguida a Orcali manda uma contraproposta dando desconto de 5%. Então tá muito bem documentado Explicitado. e que houve um alerta que não pode. Não. Aí o pessoal fala assim, mas pode? Pode isso, Galvão? Não. Pode isso, Arnaldo? Não. Não? Claro que não. Pode A isso? regra é clara dos procedimentos licitatórios. Porque se a gente vai fazer uma licitação, entrega os envelopes com as propostas, fica fechado e a gente vai abrir tudo junto. Exato. Assim manda o bom procedimento, né? Pessoas que têm o mínimo de caráter e consciência administrativa e principalmente, cara, ter. E ele, como religioso que é, evangélico, cara, as crianças estavam sendo veladas. Só isso já é o fim do mundo. Só isso já é o fim do mundo. Vamos seguir? Vamos. Olha lá, segue com o Mário, povo. O que não concordo é que as nossas escolas fiquem sem a presença dos vigilantes armados. Aí tem áudio para rebater isso. Mas aí, Castelli, a gente que estava lá no Sintraceb, no sindicato, a gente já falava que tinha problemas. Porque, com todo respeito aos trabalhadores da Orcali, tá? Eu vou dizer que para você lidar com arma, e você foi militar, quantos anos? 4. 4. Eu fui militar 3 anos. Empate técnico. Bom, você, não vou dizer que tu é mais antigo, é mais antigo. É mais antigo. Eu sou Uma patente menor. Eu sou mais graduado. É porque esses são os termos, é antiguidade, tempo e graduação pela patente. Mas a gente lida com arma e a gente sabe o quanto que é importante o treinamento. E treinava, estante de tiro toda hora. Estante de tiro toda hora. O teu treinamento como soldado foi muito maior que o meu para lidar com armamento. Acredito que sim. Eu fui médico do exército, então o meu treinamento foram 3 meses. No meu caso, eu cheguei a ser armeiro, né? Então, Armeiro é quem faz a manutenção dos armamentos. Existe uma manutenção de primeiro escalão que cada militar tem que fazer, e o armeiro ele faz a manutenção já mais aprimorada, que aí o militar faz a primeiro escalão e o segundo e terceiro quem faz é o armeiro. É o armeiro. É sempre bom, as pessoas não são obrigadas a saber disso. Todo armamento tem 5 escalões de desmontagem. De manutenção. De manutenção e desmontagem. Não interrompa. Então nós temos até ferramental nos quartéis, né? Nos batalhões, como preferirem. Condições de desmonte do equipamento, do armamento, como queiram, até o terceiro escalão. A partir disso tem que ter todo um ferramental específico. E o treinamento, né? Eu Sim. lembro que no início, principalmente no início do ano, até os primeiros 6 meses, a gente da saúde tem que prestar suporte com ambulância e tal, quase toda semana, porque o pessoal está quase toda semana, 2, 3 vezes no stand de tiro. Porque tem que saber manejar. Tem que saber manejar, tem que saber lidar, tem que... Condições de segurança, porque... você ter o armamento não mata ninguém, né? Não. Quem mata é quem manuseia errado. Exato. Ou quem é descuidado. Ou quem manuseia de forma intencional. Tá? Porque tem a intenção para certo. E tem o manuseio errado. Para a gente poder evitar as mortes por manuseio errado,
treino, 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 treino. E quando eu tiver que usar, porque eu preciso atingir alguém, Também tem que ter treino, treino, isso. treino, 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 Tem que treino, ter e condições muito para treino. fazer um disparo, no caso da arma, sem, sabe, sem causar dolo a quem não mereça. E para também a gente lidar com a arma, a gente também tem o treinamento de como guardar a arma. Sim. A arma tem que ficar num lugar que fique inacessível para quem não sabe manusear, inacessível para quem Pra- pode roubar a tua arma, E- furtar. Crianças e adolescentes em particular, porque a curiosidade da criança e do jovem é muito grande. Né? E aí a gente discutia dentro dos servidores públicos, Castelli, primeiro, que os vigilantes da Orcali não tinham treinamento. Porque esse treinamento que se faz é custo para a empresa. A empresa tem que pagar estante de tiro, a Munição. empresa tem que pagar munição, a empresa tem que contratar instrutor. Para você ter uma ideia, quando você vai no estante de tiro, há muito tempo atrás, se pagava R$ 10 por munição. Então, se eu fosse lá e fazer um treino com 10 disparos, era R$ 100. E 10 aumentou, disparos. sim. E aumentou de lá para cá. Sim. Porque da última vez que eu fui para cá faz muito tempo já. R$ 10 por munição é muito caro. Até porque você não pode fazer apenas e tão somente cada agente de segurança, no caso o vigilante, certo? Só 10 disparos. Não. E aí, esse treinamento está na conta da Orcali. Mas como que a Orcali vai dividir lucros com o pessoal da administração, com essa banda podre que estava lá, se ela investir em treinamento? Então, ela não Não é investiu em dividir treinamento. lucros, é formular propinas, porque Propina. propina não tem nada de lucro, é propina. É que o lucro do patrão, do dono da empresa, do empresário, se ele pega esse lucro e está dividindo com o ente público, É propina. agora é propina. Então, o que acontecia? A Orcali tinha que ter um lucro muito grande, porque ele ia ter que dividir esse lucro para fazer a propina para secretários e, quiçá, prefeito. E aí, Castelli, ele negligenciou treinamento. Negligência. Negligência de treinamento. Outra coisa, aonde estavam essas armas? Aonde se guardavam essas armas? Porque para você ter alguém que tem uma coisa que é posse de arma e porte de arma. Sim. Eu posso ter uma arma em casa, eu Registrado. tenho a posse. Desde que esteja registrado, é bom que se coloque. Eu tenho a posse. Mas para eu poder andar na rua, eu tenho que ter o porte de arma. E para ter o porte de arma, não é qualquer um que tem. Muito pelo contrário, é difícil ter o porte. Será que nas escolas os vigilantes tinham porte de arma, que ele podia sair da escola com a arma na cintura e ir para casa? Então ele tinha que deixar a arma onde? Na escola. Aonde que eles deixavam essa arma na escola, Castelli? Num cofre? Como é o procedimento. O procedimento de guardar correto. uma arma é num cofre. Sem dúvida. Até porque não é só por causa das crianças, também e principalmente. Mas nós tivemos vários casos de escolas invadidas, certo? Aí você deixa um armamento exposto, isso é uma brincadeira, cara. Eu vi fotos, professores que mandavam uma caixa de sapato, Que louco. O ambiente adequado. botava a arma lá dentro, fechava a caixinha de sapato e botava no armário da escola. Sensacional. Tipo, atrás da secretária da escola ali, um armáriozinho, botava ali a arma ali. E temos depoimento que o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Blumenau, ele... Tu quer terminar esse aí? Não, mas antes de você botar isso dali, dizer que falar que tinha vigilância armada, não tinha, porque já estou vendo aqui algumas coisas muito ruins disso que o Mário fez. Além do contrato fraudulento e de propina,
de ser permissivo com um serviço Porco. mal Porco. feito. Porco. 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 Típico de um palmeirense. Péssimo, foi péssimo. Aí que Mas você olha- falou em porco, eu Não, não me aguentei. você como Mas é ruim, um serviço ruim, falando sério, muito sério. Um Sim. serviço muito ruim, muito inadequado, que colocou, primeiro, não tinha segurança. Então, porque se alguém fosse invadir, não tinha segurança, que eu não tinha treinamento. Terceiro, de colocar pessoas, professores e crianças com o risco de alguém pegar essa arma e causar disparos acidentais. Sim. Aí o Máriozinho, porque vai deixar nossas crianças Desprotegidas. sem segurança, mas ter um segurança desqualificado é muito perigoso ou mais. Então, é um grande, mas assim, ó, troféu cara de pau para Mário Odebrand. Ele tá quase ganhando outro troféu. Só hoje, né? É. Capaz de ganhar tudo hoje. Não, não é só de cara de pau, não. É o troféu leviandade, porque não é possível. Troféu cinismo. Bota aí o... Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar. Esteve na Câmara de Vereadores. O treinamento que a Orcali fornecia para esses vigias era deficitário. Porque era uma escola que tinha 2 vigias, Bonzinho, né? o outro estava dormindo. E assim, a gente teve casos de arma de fogo que foram encontrados por alunos, munição encontradas nas escolas. Eu sei disso não porque a secretária falou para mim, porque nós fomos atender essa ocorrência. O treinamento que a Orcali fornecia para esses vigias... Assim, ó, armamento encontrado pelos alunos. Porque quando a gente fala assim, mas se um aluno... Não é que se acontecesse, aconteceu. Munição encontrado... A munição é um risco também, porque, eu preciso do armamento para disparar a munição. Não necessariamente. Que dependendo do que eu faça com a munição, ela pode estourar. Sim. Não vai fazer de qualquer jeito, né? Porque não é assim, ela é frágil, se eu derrubar no chão ela vai... Não é assim, mas essa meninada faz cada coisa que... Aí o comandante do 10º Batalhão tinham 2 seguranças. Um estava dormindo sensacional. Podemos falar, porque enquanto no quartel, ele estava talvez no quarto de hora dele. Tem um quarto, pode ser, né? E tem uma coisa importante, né? Você lidou muito com a questão da guarda no quartel, né? A guarda tem um procedimento. Tu tá ali, tu tá olhando, você tá vendo quem tá entrando. E se tá entrando alguém, você já segura a arma. Se entrar no aquartelamento sem... Isso não vai acontecer. Tu não vai sacar a arma para todo mundo, mas você tem que já estar deixando com a mão a Vou alvejá-lo. ao meio do caminho. Como sentinela, vou alvejar o cara. Ele passou de um certo ponto, você já tem que sacar a arma e já deixar a postos. Não precisa apontar ainda para ele. Passou de um certo ponto, agora eu vou apontar. Então, assim, tem um treinamento de como fazer disso. Sim. E aí tem um disparo de alerta, o segundo já vai direto na carcaça do infeliz. Tem uma fala do comandante que ele aborda o vigia e pergunta. Sim. Deixa eu pensar algum tempo, porque eu já ontem me passei na Rádio Menina. E aí... Vigias? Não sei. Não, Aí. O treinamento que a Orcali fornecia para esses vigias era deficitário. Porque era uma escola que tinha 2 vigias, o outro estava dormindo. Sim. E sim, a gente teve casos de arma de fogo que foram encontrados por alunos, munição encontradas nas escolas. Eu sei disso não porque a secretária falou para mim, porque nós fomos atender essa ocorrência. O treinamento que a Orcali fornecia para esses vigias era deficitário. A primeira pergunta que eu fiz para um vigia, que eu perguntei, se entrar alguém aqui nessa escola, o que você vai fazer? Não sei. Não, tu atira. Ele disse, não, mas eu não posso, vou responder. Sim. Deixa eu pensar. Olha só, cara, não sei o que fazer. E aí, quando eu tô falando desse procedimento, é isso. Eu tô de vigia. Tá acontecendo uma coisa de estranho, eu já ponho a mão na arma e seguro, eu não tô sacando. Passou de um certo ponto, mas isso é treinamento?
Eu saco a arma e seguro, aponto para baixo ainda, não preciso ainda atirar. E aí chegou num certo ponto, pô. E aí você fala do tiro de alerta. É isso, você às vezes faz isso. Muitas vezes você não tem que esperar o cara. Se o cara já está munido de uma arma de fogo, você também não pode ficar, não, vamos conversar, não vai conversar, não tem Não. conversa. Tem uma lenda urbana que eu escutava lá em Pelotas, que num desses campos que tinha de treinamento, o vigia estava lá, à noite, na madrugada, e daqui a pouco ele escutou um barulho, e ele então ele dá o sinal de alerta, fala, identifique-se nada, e daqui a pouco, com o barulho para cima dele, ele fez um tiro. E daqui a pouco só escutou Era um boi. Era uma vaca. Matou a vaca do cara que emprestava o campo lá, e enfim. Mas era isso. Ele fez de uma certa forma correto. Sim. Ele está protegendo um perímetro. Veio um barulho estranho. Ele fez o procedimento, pediu para se identificar. Não se identificou, continuou ouvindo. A vaquinha não sabia o que ele estava O falando. boi estava comendo e não pôde falar de boca cheia. Foi Isso. isso fazer. Mas é isso. Mas olha só aquilo que a gente falou, sem treinamento, sem preparo. Então não adianta ter arma, Não. adianta se tiver treino. Senão é até pior. É. Deixa eu continuar. Vamos continuar com o Mário? Pode ser. Vamos lá. Máriozinho, mais um pouquinho de Máriozinho para vocês. Se o contrato não poderia ser renovado, um novo processo licitatório deveria ter sido realizado pela Prefeitura para garantir a continuidade da segurança nas escolas. Ele definitivamente merece Já troféu. ganhou. É hors concurso. Cara de pau. Licitação com esse povo aqui. Não, e ele falando de licitação, a licitação que ele protagonizou foi uma tragédia. Vigia Desqualificado. desqualificada. Empresa. Investigada pela GAECO. Empresa investigada pela GAECO. Obras do terminal com licitação investigada Fraudulenta. pelo GAECO. Certo. Merenda com licitação investigada Pela GAECO. Tem contratos e mais contratos que essa turma fez com licitação, tudo fraudulento. E a coisa tende a piorar, hein? A coisa tende a piorar. Porque agora o Ministério Público de Santa Catarina está colocando os olhos sobre o contrato de esgotas. É só propina, falcatrua, troço obscuro. Mas vamos nos ater primeiro. Tu tem algum vídeo ainda mais aí? Eu só queria continuar só finalizar com o comandante, pode ser? Pode, vamos lá. O Máriozinho aqui Eu já encerrou. ontem me passei na Rádio Menina, porque eu fico indigando isso. Não, é ao vivo. Não, mas isso não importa, é legítima defesa de terceiros. Um policial pensa assim. Então por que você vai contratar um vigia, você vai pagar por isso para a empresa, se ele não vai fazer o que a comunidade espera? Ele neutraliza o agressor. Não, é o que eu penso, tá? E aí, naquela mesma... Só para fazer o contraponto, eu concordo com o senhor. Isso, e naquela... E, só para finalizar, o segurança, mal instruído e pouco preparado, não tem condições de conter o agressor. O que pode acontecer numa situação dessa, de uma invasão, de um cara armado, não com faca, não com canivete. Se ele está armado com 22. Ele pode alvejar e levar a óbito o segurança. Se mal intencionado invadiu para fazer o mal às crianças, vai alvejar o segurança, vai alvejar professores, vai alvejar as crianças. Então essa segurança é uma falácia, é uma vergonha. Se a segurança armada garantisse tudo para não acontecer nenhuma tragédia, Casselli, não ia ter assalto em banco. Por que o pessoal não assalta banco? É porque tem a vigilância armada? Não. Porque sabe que o assalto a banco, a polícia vai atuar, a polícia vai investigar, a polícia vai perseguir e eles vão provavelmente ser presos. Essa decisão, Porque é muito difícil de você sair do banco com um monte de dinheiro
e não ser pego, porque tem câmera, tem isso, eles acham. Mas não é pela vigilância armada. Tanto que, se a gente for olhar bem, muitas vezes, hoje não está tendo tanto assalto a banco, sabe por quê? Porque o crime organizado acha muito mais rentável o tráfico de Lavar dinheiro. drogas, lavar dinheiro, investir em Até- bet, entendeu? Exato. Porque a bet, por exemplo, tira dinheiro de todo mundo de uma forma, entre aspas, limpa. E está tudo liberado. Então, eles vão. Mas quando Comprar você. postos de gasolina. Comprar posto de gás. Então, quando você fecha essa forma mais simples de ganhar dinheiro, eles voltam para a violência. E aí não é ter ou não armas. E eu tenho uma coisa muito clara para mim, Castelli, tá? Mesmo países onde essa coisa de chacina em escola é tão frequente, Estados Unidos pode até ter um outro vigia, mas não tem essa questão de armas e tal, porque a polícia está sempre a pronto. Mas lá acontece chacinas com Grande. razoável frequência. Sim, mas é a polícia que vai atuar. Sim. É a Não, polícia. não. E não, até porque com a farta possibilidade e distribuição de armas que eles vendem, armas pesadas, diz passagem, são armas Sim. pesadas. Um segurança não vai acontecer nada. Não vai diminuir em nada, melhor dizendo. Então, acho que essa é uma discussão que é importante da gente ter na cidade. Para mim, eu tenho muito claro, assim, eu como médico sanitarista, conhecendo muito saúde pública, né? É que o pessoal acha que eu só sou geriatra, né? Mas eu também sou sanitarista, eu gosto da saúde pública. Eu ainda acho que o melhor caminho é a prevenção. Quando você tem uma cidade que investe isso daqui na saúde mental, quando a gente olha que os CAPs são desestruturados, quando você não tem uma rede de atenção básica, os postos de saúde organizados, né? Quando a gente não tem uma rede que atue para a prevenção do sofrimento mental e as descompensações dos episódios das crises, tá? Psicóticas, abre brecha para que algumas pessoas que deveriam Com estar transtornos sendo sérios. que deviam estar sendo tratadas e às vezes até isoladas, porque às vezes se o cara está colocando em risco a própria vida ou a vida de terceiro, eu preciso fazer uma internação muitas vezes para afastar ele do risco, para ele ou para terceiro. Quando eu não tenho mais uma rede de atenção à saúde mental, me abre brecha para que pessoas que não estão bem, e a sociedade capitalista é uma sociedade que adoece. Acontece muito disso. Sim. Então, a gente vive uma sociedade que é adoecedora sem investimento. E sabe para onde está indo o investimento que é para estar vindo na atenção da rede da saúde mental? Pra onde? Para comunidades terapêuticas. Porque eles acham que o problema são as drogas. Eles acham que eu preciso colocar uma pessoa lá à força na comunidade terapêutica para deixar de beber, para deixar de fumar, para deixar de injetar, para deixar de cheirar. Numa comunidade terapêutica que a eficácia não chega a 10%, é uma eficácia mínima. Sim. A eficácia enquanto ele está preso lá, porque é uma prisão. Ele botou o pé na rua, ele volta a usar. Sim. Então, eles só estão, entre aspas... Muitos até empreendem fuga do local. Muitos. Eu ouvi uma vez uma apresentação quando eu estava no Conselho Municipal de Saúde do Serene. Os dados horrorosos. E aí eu falei assim, olha, eu acho... Você sabe que o Serene foi dirigido por quem? Por quem? Por quem? Máriozinho. E aí eu falei para ele assim, eu acho que vocês precisam se aproximar da universidade para colher melhor os dados e poder trabalhar melhor, porque com essa eficiência que vocês têm, é muito baixo. E os recursos que estão recebendo? Altos, eles recebem altos recursos das famílias que pagam, às vezes, volumes grandes de dinheiro, porque é uma estrutura grande. Sim. Então tem muito dinheiro empregado lá e hoje tem muito dinheiro público sendo empregado lá também. E aí, né, só para não fugir muito do tema, quando eles pegam essa política da internação involuntária, que eu pego gente à força
para internar, para prender, quase como se fosse um marginal. Não vai resolver. Vai resolver por 3, 4, 5 meses. Se muito. E daqui a pouco, quando ele sai, se ele sai e quando ele põe o pé na rua, ele está morando na mesma casa, próximo do mesmo bar, próximo da mesma boca de fumo, não adianta, ele vai voltar. Sem dúvida. Então, quando a gente não tem uma política que lide melhor com o sofrimento psíquico da sociedade, a gente está mais próximo a ter isso. Para vocês terem uma ideia de quem é, para aqueles que não sabem ainda, quem é Dr. Mário Cato, ele, como bem colocou, ele é tão qualificado graças aos seus méritos, porque ele estuda. Então, eu qualifico ele muitas vezes como um gerichato ou um chatiatra, porque ele é, que ele é minucioso nas coisas. E quando a gente pega sobre prevenção, acho que lidar com os transtornos da saúde mental é uma prevenção, e a gente lidar com uma valorização da escola é outra prevenção. Porque eu preciso ter uma estrutura da escola adequada, mas uma estrutura adequada mesmo. Eu preciso ter todos os professores bem remunerados, que possam estar não em burnout, porque muitos professores estão sobrecarregados. E aí o sobrecarregado me deixa menos atento, me deixa mais cansado, me faz eu ter um atestado hoje, amanhã, e aí eu sobrecarrego o colega que ficou. E essa sobrecarga que tem é uma sobrecarga também na vigilância. Porque se eu sou um professor que eu estou tranquilo e estou bem, às vezes só de olhar pela janela, eu já vejo tal coisa, já vejo isso, já vejo aquilo. Como já tivemos vários casos de professores detectarem e evitarem coisas muito sérias. Né? Quando eu também invisto na escola, na estrutura, eu vou investir na estrutura de segurança, na infraestrutura do prédio, do muro, do portão. Então, vou ter essa estrutura melhor. E vou ter uma estrutura melhor no que a gente chama da secretaria da escola, de ter o agente administrativo, de ter o coordenador, de ter o diretor, de gente que está lá para, enquanto os professores estão na sala de aula, eles estão também olhando o entorno, preparando pedagogicamente, mas também fazendo o grau de vigilância. Quando eu vou pensar em prevenção, eu preciso também estar trabalhando num trabalho com os professores, com esses profissionais da educação, de lidar com situações de urgência, de emergência. Como é que eu faço? Isso nos Estados Unidos é tão traumático lá que muitos casos de professores que salvaram a vida das crianças, porque eles organizavam que fechavam a porta, fechavam tal, faziam uma barricada aqui, então eles conseguiam proteger aquelas crianças na sala da... Porque é treinamento. E os ambientes de ensino, eles tinham como se fosse uma porta corta-fogo, uma porta que evitasse a entrada de malfeitores, de pessoas que estavam com a nítida intenção de fazer cagada. E no último ponto é a questão do policiamento ostensivo. A polícia militar, ela precisa estar presente na comunidade. Então, assim, o tempo de resposta... Mas essa é a função da polícia. Polícia militar é policiamento ostensivo e preventivo. Mas quem já precisou da polícia muitas vezes e ligou para eles irem atender um chamado, sabe o quanto demora muitas vezes esse chamado. Não deveria. E demora, às vezes, minutos. Que serão suficientes para uma tragédia se anunciar. Então, o que tinha que se fazer era fazer o tratamento de inteligência da polícia e saber que naquela região tem tal escola e que tal viatura tem que ficar responsável por essas por aqui, e não precisa estar lá o tempo todo. Você sabe... Mas ele vai fazer o policiamento daquela região. Porque o que acontece com o policiamento ostensivo na região? E a polícia militar, que me desculpe, mas quando ela vai para o bairro é para bater em preto, em pobre, em periférico. Então ela vai para bater, ela vai para achacar, vai para fazer tal, porque ela está protegendo o patrimônio da área central. Então, na área central, eles estão com os carrinhos bonitinhos, com giroflex ligado,
para proteger ali naquela rua, ali na Alameda, Você na sabe, Vitor você Conde, sabe então que por lá eles estão passando. as polícias militares, é um estudo recente, inclusive. As polícias militares, aonde o governo do PL comanda, elas se tornaram polícias muito violentas. Leia-se Santa Catarina, que não era, Paraná leia-se Paraná, sempre foi, né? mas está São pior. Paulo, São Paulo, Rio que de era até. Janeiro. Rio de Janeiro já é fácil. E Minas. Minas também tinha uma certa tradição dos caras primeiro baixarem o porrete e conversarem depois. Mas as coisas pioraram muito. E aí, falando sobre essa questão da polícia, a polícia tem um treinamento horroroso, né? Não deveria. Porque, primeiro, qual é o grande erro da polícia militar? Você foi militar. Qual é a função do militar? É para prender, proteger? Não, é para matar o inimigo. Então, o militar, ele é treinado para ir para um combate O e militar de Forças Armadas. ele não tá, o militar do exército, da aeronáutica, e tal, ele não está preocupado lá em proteger a sociedade e tal. Não está querendo prender o inimigo, ele quer matar o inimigo. É Nós guerra. fomos treinados para um combate. Isso. Então ele tem um treinamento de adestramento da tropa, adestra a tropa, e fala, avante. Ele vai atropelando tudo. E se morrer 2, 3, se eu matei 20, tá ótimo. Morreu 3 do meu, não é para morrer, mas se morreu 3 do meu e eu dizimei o outro agrupamento inimigo, ganhei a batalha. E tá tudo bem. Neutralizou o inimigo. O treinamento da polícia militar é o mesmo treinamento. É o mesmo treinamento. É o mesmo treinamento. Eles têm um inimigo. Eles não têm o cidadão a proteger. E veja só. A polícia militar tinha que treinar primeiro, proteger a população. Não combater inimigo. Ao proteger a população, eu tenho alguns meliantes, eu tenho alguns marginais, eu tenho alguns bandidos, e esse eu preciso prender. Porque eu preciso ter o julgamento adequado. Eu não preciso matar esse cara. Eu vou matar se eu tiver em algum conflito. E aí eu tiver em risco a minha vida como policial ou de outros, aí eu posso matar. Mas aí é porque teve um risco muito grande para mim ou para outros. Certo. Não é porque eu chego atirando e matando. Então é um treinamento que é muito parecido com o militar. E quando eles vão para a rua, eles vão buscar o inimigo. Não pode, a polícia não pode buscar o inimigo. Porque não tem inimigo na cabe sociedade. a polícia, como eu já disse anteriormente, cabe à polícia militar o policiamento ostensivo e preventivo. O preventivo o que é? Prever o caos, prever uma situação complicada. O ostensivo é onde está. É aquele detalhe, aonde o Estado se ausenta, a criminalidade. Eu só quero entender, e aí para ver como a gente. Isso que a gente diz, né, Castelli? Quando o secretário de obras, o Maiocchi, ex-secretário de obras de Mário Hildebrand, foi preso e colocado uma tornozeleira eletrônica, eu queria saber se a PM deu um supapo nele. Queria saber se a PM foi lá e pegou ele, deu uma chave de braço, apertou bem a algema, porque quando eles querem, eles apertam a algema para machucar mesmo, tá? Dão um supapo, jogam em qualquer lugar uma cela fria para depois, quem sabe com tudo, porém, botar a tornozeleira eletrônica. Aposto que eles falam assim, com licença, senhor, eu vou ter que fazer tal. E aí eu acho uma palhaçada, porque quando é um preto, um pobre, um periférico, ele é preso com algema nas costas, aparece a algema. Se ele tá sem camisa, não dão nem tempo dele botar uma camisa, nem nada, então ele vai de qualquer jeito. Mas quando é um granfino, se vai a algema aqui na frente, eles põem um casaquinho em cima da mão dele para não aparecer a algema. Para! Assim, ó, não que a gente tem que maltratar o rico. Então vamos tratar todo mundo... Procedimentos iguais. Para finalizar, tem o áudio do Topo Gigio, o Egídio Ferrari. Mas deixa eu te contar uma outra coisa, agora só de contar. E para ver como o treinamento de tiro é tão importante, tá? E eu vou te dizer que às vezes a PM tem dificuldade no treinamento, porque também tem falta de recursos, porque também não treina adequadamente, porque também falta
pessoal, então eles estão sempre na rua e não estão treinando. Lá em Pelotas, quando eu era médico do Exército, às vezes o QG do Exército fazia competições de tiro prático. Então pegava os melhores, três melhores atiradores do Exército com os 3 melhores da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Iam lá fazer um instante de tiro prático, tu vai caminhando pelo instante, vai fazendo a pontuação. E eu chego lá, eu tô lá com uma farda bem de médico do Exército, branca, assim, impecável, assim, porque não pode ficar sujo, né, tal. E o pessoal da PM estava tomando um couro, estavam os 3 em último lugar, os 3, tá? Tava lá disputando a ponta, um do Exército, um da Polícia Federal, disputando aqui tudo embolado, e aí embaixo, na rabeira, os 3 da PM, cara. Aí eles começaram a incomodar o general, que ele tava com, né? Falou assim, põe o tenente aí do Exército para competir com a gente, põe ele, vamos ver. E eu falei assim, não posso, né? Tô aqui de farda, daqui eu tenho que ainda ir para o posto médico, então tem que ir limpo para lá, não posso, né? Porque tinha que fazer tiro no chão e tal. E aí eles incomodaram tanto, porque que eles queriam? Eles queriam que eu entrando no tal, eu ia ficar em último e não E eles. eles iam para a zona do rebaixamento. Aí o general falou assim, tenente, quer? Eu falei, tá, mas eu preciso ir para casa. Não, eu te libero daqui o senhor pode ir para casa, não precisa ir mais. Opa, tá bom, né? Ia ganhar umas horinhas, né? Uhum. E eu gostava né? Fui, fiz o estante, e na época eu não tinha recebido instrução de carabina. E num certo momento você tinha que começar com a pistola, trocar para carabina, deixar a carabina de lado e terminar com a pistola. E aí eu só falei lá pro capitão que estava coordenando, falei assim, capitão, mas eu nunca fiz de carabina. Eu falei, não, aqui a trava, aqui tal, lá, tá bom, vamos lá. Sem fazer uma instrução de carabina, eu entrei, fiz meus tiros de pistola, depois de carabina, terminei com de pistola e passei na frente dos 3 da PM. Não que eu seja um grande atirador, mas eu sou melhor que dos 3 da PM de Pelotas, né? E para ver, e aí, conversando com eles, eu falo assim, a gente não treina, não dá tempo, porque a gente está sempre na rua. Porque aí, sabe o que eu falo? Eu gosto desse contexto social, né? E durante lá eu estava conversando com eles, falando assim, não, a gente não treina, a gente não consegue. Então a gente aqui foi bem no nosso treinamento tal, mas depois que a gente vai para a rua, a gente não treina mais. O nosso treino é em serviço. Cara, é terrível, né? Muito. Esse vídeo barra áudio, ele deu origem à série do programa. Que é a coletiva que o Egídio Solo Ferrari, ele é solo porque não veio ninguém com ele, né? Olha lá. Essa rescisão, ela vai funcionar, a desmobilização, a partir do dia 26 de junho. Então, até lá é o tempo necessário para que a atual empresa Orcali ainda mantenha o serviço em funcionamento e também o tempo que nós vamos levar agora com esse contrato emergencial. Então, até o dia 26 de junho, nós esperamos já estar com uma nova empresa que lançamos hoje, esse contrato, esse processo de admissão de uma nova empresa, para que ela continue prestando esse serviço. O senhor falou em 2 contratos emergenciais. Qual que é o valor de cada um deles? Bom, vai depender agora da análise que a gente fizer, né? Depois até a secretária, o nosso secretário de administração pode falar os contratos, mas eu coloquei ali que... Não deu tempo de estudar ainda os contratos? Não, 18 meses é pouco tempo, pô. Ele entrou ontem na prefeitura. Pelo menos foi passado para ele. Meu Deus do céu, cara. E detalhe, ele coloca que foi pego de surpresa, estava às escuras. Aí eu te pergunto, estava às escuras, contratos, segundo ele, segundo o Egídio Ferrari, duvidosos, mas um dos agentes desses contratos duvidosos, ele colocou como líder de governo, que é Alexandre Matias. Vamos colocar as coisas pelas mãos. E que muito bom você puxar essa história do Alexandre Matias, que Alexandre Matias, ele é um dos primeiros secretários indicados pelo Egídio Ferrari. Ele começa o trabalho e um mês e pouco depois de gestão, ele é sacado da secretaria da forma mais estranha que tinha. Dizem as más línguas e tinha
um jornalista de um meio de comunicação da cidade, falando assim, tem boi na linha, tem problema na merenda. Alexandre Matias sabe, por isso estão tirando o Alexandre Matias. Então, lá no início do ano passado, Egídio Ferrari já sabia. Já sabia. Se omitiu por não continuar a investigação, porque se ele sabia e tirou Alexandre Matias, quebrou o contrato com a Risotolândia, ele sabia. O que é um gestor responsável, Castelli? Abriria um processo administrativo, No mínimo. abriria a porta ao Ministério Público, fala assim, vem cá, tem alguma coisa de errado. O que ele faz? Ele se esconde, ele fica quieto, ele se omite, ele não faz nada. Que não deixa de ser um crime tão grande quanto. Aí ele só não vai ganhar o troféu cara de pau porque o Mário merece mais do que ele. Exatamente. É aquela coisa assim, o Messi ganhou o melhor do ano. Em segundo lugar ficou Cristiano Ronaldo. Não é que Cristiano Ronaldo não jogava bem, é que o Messi era muito bom. E não vamos comparar o Máriozinho com o Messi. Aí você está esculhambando com o Messi. É que eu só estou falando em futebol porque é o tempo de futebol, entendeu? Ok. Mas entendendo que o troféu cara de pau pro Mário Hildebrand, hoje, essa semana, depois desse vídeo dele, não tem como não dar para ele. Não. Mas se não tivesse esse vídeo de Mário Hildebrand, Egídio Topodídio Ferrari estaria concorrendo ao troféu cara de pau. Eu ainda acho que o troféu cara de pau, em algum momento, a gente ainda vai agraciar para o Topodídio. Ele vive sempre ali na zona do Agrião, né? Na zona do Agrião. Tendo dito isso, estamos finalizando mais um Pod Blue. Castelli, vamos só antes da gente encerrar. Você sabe qual é a cidade onde... Castelli, calma. Não, mas é porque eu lembrei de um assunto importante antes da gente acabar. Você encontrou uma matéria feita num meio de comunicação que um dos investigados e que está, segundo a informação da matéria, está fazendo uma delação premiada. O que ele fala? Vou pegar aqui. O que ele fala? Essa matéria saiu na rede RW, melhor dizendo. RW, deixa eu buscar aqui. Está aqui. Segundo a rede WTV, Mário Hildebrand, colocando Mário Hildebrand, que ele não começou na política agora, foi vereador, foi presidente da Câmara, vice-prefeito, prefeito interino, prefeito eleito, nomeou seus secretários e comandou a prefeitura por anos. Durante esse período, diversas operações policiais atingiram pessoas ligadas à sua administração, entre elas André Espezin e um dos seus mais próximos aliados políticos. Recentemente, a rede WTV divulgou que um empresário delator, em depoimento citado em habeas corpus da Operação Ponto Final, alegou que 20% da propina, 20% da propina seria destinada ao ex-prefeito Mário Hildebrand. Tá chegando, Mário! Aí, diante disso, fica a pergunta: como alguém que esteve no centro do poder por tantos anos pode afirmar que nada sabia? Aí fica a vocês o questionamento. Castelli, Mário, mais cedo, mas você vai escutar. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Então, assim, aqui é a polícia. Abre, ex-prefeito Mário. O senhor está preso. Vai acontecer, porque não é possível. Já tem segundo a WTV, uma delação sendo feita. Não tem como estar envolvido chefe de gabinete, secretário de obras, secretário de finanças, secretário de comunicação, braço direito André Espezin, secretário adjunto da Secretaria de Estado onde ele estava,
que o cabeça disso tudo não soubesse de nada. Vai aparecer. Inevitavelmente. E dizem as más línguas que isso só não aconteceu porque tem o braço ainda de apoio de Jorginho sem vergonha de medo. Mas tem um homem forte do governo de Jorginho Melo, que é Ivan Nats, que tem no ouvido do Jorginho falado assim, Jorginho, abandona que vai respingar em ti. As coisas são grandes. Por isso que o André Spezin, que estava como secretário adjunto da Defesa Civil, foi chutado. Catapultado, tá? Então é isso, acho que para encerrar isso, se aguardem as cenas do próximo capítulo e no programa que vem estará aqui o troféu Cara de Pau. Eu vou montar esse troféu, vou encomendei com o mesmo fornecedor de troféus do Grande Prêmio de Mônaco, vou trazer aqui o troféu Cara de Pau, vai estar aqui exposto para a gente poder, então, entregar. Se o Mário Hildebrand quiser comparecer aos suntuosos estúdios de Pod Blue, ele pode vir aqui buscar o troféu, a gente faz a foto, entrega para ele, né? A aposta é temporária, ele tem que ganhar 3 vezes para ter a aposta definitiva. Definitiva, isso. Né? Que nem... Só, Máriozinho, tem que tomar cuidado que não pode acontecer com a nossa querida taça Jules Rimet, que depois roubaram. E derreteram por causa do ouro, né? Então, como os teus amigos podem ter, não deixa os teus amigos verem teu troféu, tá? É isso. É isso. E, Cassio, já que a gente tá falando de Copa do Mundo, palpites para Brasil e Marrocos. Quanto? Brasil e eu tô participando de vários bolões, inclusive um recente. Pô, a abertura da Copa foi hoje. E o jogo México e meu Deus, África do Sul, não é isso? Não sei, veremos. É África do Sul. Meu palpite foi 3-0 México. Se não foi, já comecei mal bolando. Vamos ver. México vence a África do Sul com 3 expulsos por juiz brasileiro. Adivinha quem foi o juiz? Quem foi o juiz? Quem foi o juiz? Aquele, tão careca quanto... esqueci o nome dele. Faltou um pouquinho, tá? Foi 2-0 México. Porra. Por um golzinho. Vou cancelar esse bolão. E qual é o teu palpite Brasil-Marrocos? Brasil, tu sabe que o Marrocos está muito bem, é uma equipe muito bem preparada fisicamente. Né? Para mim é o adversário mais confronto difícil do Brasil do na chave. Aqui define primeiro e segundo lugar da chave. Essa é a primeira partida. Eu ouso dizer que vai ser... Posso dar 2 palpites? Não, é um só, né, cara? Não vai ficar em cima do muro? Não vai pegar em cima do muro? Não vou me comprometer? Vai ser 2-1 Brasil. No apagar das luzes, é isso. Eu vou te dizer que para mim é o jogo mais difícil. Fato. Eu não confio na seleção. Eu acho que ela se classifica, mas para mim ela vai na conta do chá em segundo lugar. Ela vai perder o primeiro jogo e vai perder por 2-0. Marrocos. Porque é um jogo muito difícil, tá? Marrocos sempre teve bons jogadores, técnicos, habilidosos. Não, tem jogadores que participam da Premier League, nos campeonatos europeus, não é uma equipe boba, não é a seleção boba. São jogadores que uma questão física muito boa, e o Brasil ainda não mostrou que veio. Então, para mim, eu acho que a gente vai perder de 2-0. Infelizmente. Eu vou colocar os meus papéis, porque eu fiz da primeira rodada, citando o grupo. Não, eu coloquei 3-1. 3-1 África do Sul. Coreia e República Argentina 1-1. Canadá 2, Bósnia 0. Estados Unidos 2, Paraguai 1. Austrália 1, Turquia 2. Catar 0, Suíça 2. Brasil 3. Eu botei Brasil 3, eu sou do otimismo. E Marrocos 0. Haiti 0, Escócia 2. Alemanha 4, Curaçao 0, Holanda 2, Japão 1. E para mim, os próximos jogos do Brasil, vamos no bolão do Brasil, tá? Brasil perde para Marrocos de 2-0, vai ganhar do Haiti de 3-0. Pouco.
tá? Mas para mim é 3-0. E depois vai ganhar da Escócia por 1-0 no sofrimento para a gente poder sacramentar a A passagem. aí. Escócia também não é um. Em Copas do Mundo não foi uma facilidade para o Brasil nos confrontos. Esse formato da Copa do Mundo com mais times, lógico que vê seleções um pouco mais frágeis, assim como é o Haiti. Curaçao. Mas você sempre teve jogos muito difíceis, porque um europeu como a Escócia pode não ser uma grande seleção, mas joga muito bem, taticamente joga bem, sabe fechar bem. Então, assim, é um jogo difícil, daquele que o Brasil vai ter posse de bola, vai dominar, mas não vai conseguir furar a defesa. E vai ser ali no finalzinho do segundo tempo que a gente vai conseguir fazer 1-0. No grupo. É isso, Casselli, que a gente, toda a sorte do mundo aí para o Brasil na Copa do Mundo, né? E que a gente consiga ganhar aí mais uma Copa, mas não vai ser uma Copa fácil de ganhar. Tem uma coisa que eu acredito que possa nos ajudar na Copa, tá? Um quê? O Brasil, todas as Copas que ganhou, era considerado azarão. Ele não era o favorito. Mas essa história... Foi na de 70, foi na tal, porque assim, e a última Copa de 2002, a gente ainda chegou, ainda meio não sendo o time a ser batido, né? E foi para mim uma das grandes seleções que o Brasil teve de 2002, tá? Porque Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, foi um grande Mas você time. sabe que aquele jogo contra a seleção... Aquela seleção que o Brasil penou, e teve um gol esquisitão ali que deram a favor do Brasil. Era o Luizão, inclusive, se eu não me engano, em 2002. Uhum. Na primeira fase, né? É. É isso aí. O que eu iria... das seleções que eu... Porra, torcia pra caramba, a última eu digo que chorei, não tenho vergonha de falar isso. Ao ser desclassificada pela Itália, foi de 82. 82, aquela Aquele seleção. jogo me marcou demais. Eu era bem pequeno e foi a Eu tava com Copa, 17 anos. foi a Copa que eu inicio na memória de curtir a Copa, de lembrar dos jogos e de lembrar da dor, da perda, do desastre de Sarriá. Exatamente. Foi É um isso aí. jogo muito impactante. Casselli, prazer aqui mais uma vez. Um forte abraço. Pessoal de casa, sempre peço, se gostaram, se quiserem, se puderem, curta, compartilhe e venha aqui sempre estar com a gente no Pod Blue. Até depois.